inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Olá aos internautas do programa AuTV Mulher. Nesta terça-feira o programa está imperdível. Eu tenho uma convidada muito especial, é uma honra recebê-la aqui no programa, a doutora Silvana Braga, uma especialista em ortomolecular. Olha aqui que livro maravilhoso desta profissional da área da saúde, especialista na medicina ortomolecular. Doutora Silvana, que bom tê-la no programa AuTV Mulher, aqui meu. Conectando com as nossas internautas que estão já interagindo aqui com o programa AuTV Mulher. Prazer, que bom tê-la aqui. Doutora, o que é dieta ortomolecular? Veja bem, a dieta ortomolecular é uma dieta que nós criamos a partir dos alimentos funcionais. Nós observamos que a população se alimenta de uma forma muito errada, né? Então, a dieta ortomolecular, ela traz os alimentos funcionais, que são alimentos que têm dentro do seu componente pequenos remédios. Então, nós utilizamos esses alimentos para que eles trabalhem a favor do seu organismo, né? E nós orientamos os alimentos que não devem ser consumidos em grande quantidade, como doces, balas, chocolate, sorvetes, bebida alcoólica, e orientamos que ele se alimente com alimentos que nós sabemos que são saudáveis. Cereais integrais, os laticínios desnatados, os peixes, as carnes magras, as sementes como nozes e as frutas secas, né? Agora, doutora, há um apelo, há uma propaganda muito forte que ela tem uma certa influência, uma grande influência na vida das famílias brasileiras, não é? Ou nas famílias das diversas sociedades, e que traz um mau hábito de alimentação, não é? Não é à toa que hoje nós estamos no planeta sofrendo uma grande epidemia, que é a epidemia da obesidade. E fruto desta propaganda, como se desvincular disso? Olha, na realidade, não é realmente bastante difícil. Por quê? Com o crescimento da indústria alimentícia, nós temos alimentos preparados prontos, né? De fácil acesso. Hoje a mulher trabalha, a mulher tem que tomar seu trem, seu ônibus, tem dificuldade, ela cuida da casa, cuida do marido, então há que se ter uma disciplina muito grande e um conhecimento de que a saúde é um bem que você recebe, eu digo assim, uma caixinha. E você tem que todo dia alimentá-la para que você tenha uma qualidade de vida, uma sobrevida, uma longevidade de acordo com o que te interessa. Então, você vai plantar hoje para viver aos 70, aos 80 e até aos 90 anos bem. Então, o que nós trabalhamos em relação à dieta ortomolecular? Claro que ela visa o emagrecimento, não há dúvida, porque ela restringe alimentos de excesso de caloria, né? Mas ela também trata e ela visa a qualidade de vida e a longevidade com boa qualidade de vida. Veja bem, você viver bem, com peso ideal, evitando as doenças cardíacas, o diabetes, o colesterol, prevenção de doenças como Alzheimer, se você tiver história familiar. Então, na realidade, nós queremos dizer que a saúde é uma caixinha que você recebe quando nasce. Você tem que alimentá-la dia a dia. É um cheque em branco, né? Exatamente. Ou você pode um dia receber ou você pode ter que pagar um dia, não é? Exatamente. Por aquilo. Como as pessoas não observam que aquele tipo de alimento não muito ideal possa trazer consequências no futuro, o que nós sugerimos? Ok, que ela pode comer um chocolate, um sorvete, um doce, mas que seja eventual. Aquela alimentação do dia a dia, quer seja no quilo, quer seja no restaurante à la carte, seja estritamente natural e saudável. Exemplo, que tenha folhas, que tenha saladas, que tenha carnes brancas, evitar as frituras. Pode ter um suco, uma sobremesa, uma fruta, uma gelatina, à noite uma sopa, e deixar esse tipo de alimento que
existe um apelo muito grande na indústria e na mídia, mas para os fins de semana. E a quantidade sempre pouca. Restringir bastante a quantidade. O nosso internauta pergunta para a senhora se a medicina ortomolecular, que é essa dieta que a senhora tem esse livro maravilhoso, que está em todas as livrarias do Brasil, e também pelo site, você pode acessar e solicitar esse exemplar. Ele pergunta para a senhora se é só mudar o hábito alimentar ou é um conjunto de hábitos? Olha, é um conjunto de hábitos. Na realidade, quando nós recebemos um paciente que tenha algum tipo de alteração, exemplo, aumento de peso, existe uma avaliação nutricional, uma avaliação da qualidade do metabolismo que ele tem, né? Se tem metabolismo lento ou não. Nós avaliamos colesterol, baixa de vitaminas, se ele tem alteração na tireoide, se ele tem o estresse. Nós avaliamos muito o estresse, porque hoje em dia sabemos que o estresse, que eleva o cortisol, que aumenta a adrenalina, faz com que sua insulina funcione pouco. Isto é, seu metabolismo fique lento. Analisamos a glicose e, a partir daí, nós instituímos uma dieta individualizada, né, para cada pessoa, cada idade e cada gasto calórico. Exemplo, um paciente que seja um trabalhador que gasta uma energia de 3.000 calorias, não pode se alimentar igual uma dona de casa que vai gastar 1.500, 2.000 calorias. Então tem que ser individualizado, inclusive de acordo com a idade. Isso. A nossa internauta está perguntando para a senhora, doutora, o que é comer bem? E ela pergunta, comer bem não é caro? Absolutamente. Comer bem se come bem na feira. Na realidade, nós temos que voltar à alimentação dos nossos avós. A feira, a folha, o legumezinho, a salada, que perdeu aquele glamour. O queijo branco, a carninha branca, o franguinho ensopado, o arrozinho, o feijão, a lentilha, a ervilha, o legume cozido, as folhas. Então, na realidade, comer bem é muito barato. O que é caro é comer comida industrializada. Olha aí. E mais um internauta pergunta também, olha aqui, tá todo mundo preocupado aqui em manter a forma, porque essas perguntas estão me mostrando isso. Ele é vegetariano e não come carne. Ele diz, tem algum risco ou ele está no caminho certo? Olha, as pessoas que se alimentam só com comidas vegetarianas, elas têm uma linha de forma de pensar, uma filosofia. Na realidade, o cuidado que o vegetariano tem que ter é com a dosagem do ferro, porque nós sabemos que as folhas têm menos quantidade de ferro do que as carnes, quer branca, quer carne vermelha, né? Ele tem que sempre dosar seu ferro, mas ele pode viver uma vida bastante saudável sendo vegetariano. Não há necessidade de comer carne vermelha. O que nós sugerimos no nosso livro é que das 14 refeições, pelo menos 7 vezes 2, almoço e jantar, sejam de carne vermelha, para as pessoas que não gostam muito de carne vermelha, né? Mas para os vegetarianos também, nós temos uma linha de pacientes que são vegetarianos, e nós introduzimos o tofu, que tem bastante ferro. Nós introduzimos, não sei se ele come ovo, a gema de ovo tem ferro, e vegetais folosos escuros, como o brócolis, que tem ferro, né? Então nós conseguimos organizar e sempre dosar o ferro. Porque ele está dizendo que há vegetarianos que tiram carne e também tudo derivado do animal. O ovo, o leite, não é? Exatamente. O queijo. Então então são pessoas que são extremamente só folhas. O que ele tem que observar é a dosagem nutricional dos nutrientes, das vitaminas, se ele tem vitamina C, se ele tem o zinco, se ele tem o ferro, se ele tem vitamina D, porque a vitamina D nós sabemos vem dos peixes, né? Em quantidade suficiente. E se ele tiver tudo isso no nível normal, ele pode seguir sua dieta vegetariana. Isso, e aqui mais uma pergunta que tá toda, falou de estar bem, regime, lota, né, internautas, maravilha, também com uma profissional como essa, dá muita segurança pra gente. Doutora Silvana, uma mulher que está hoje trabalhando, dupla jornada de trabalho, a gente sabe que no Brasil 35% das mulheres são provedoras do orçamento do lar, essa mulher vive num estresse, ela vive sobrecarregada, não é? E na sua grande maioria, o depoimento de uma que está nos falando isso, é que elas se alimentam mal,
né? E como com muito pouco tempo conseguir se alimentar bem? O que fazer? Essa é a dúvida dos nossos internautas. Olha, o que nós orientamos é o seguinte, para as pessoas bastante disciplinadas, que elas tragam o alimento de casa. É A tão marmita. fácil, a marmita. É mesmo? Olha, nós sabemos até estrelas de Isso, artistas adeptas, né? levam sua comida. Então, o que pode incluir nessa comida? Uma saladinha simples, que tenha uma folha, dois legumes, né? E que tenha 2 cereais, tipo arroz e feijão, uma carne e um legume ensopado. Ideal, uma fruta à tarde, ela pode levar um queijinho na refeição, no intervalo da manhã, e à noite ela fazer uma sopa. Se ela não tiver essa possibilidade de levar o alimento e comer no seu trabalho, que ela vai comer fora, ok. Na hora que ela comer no quilo ou à la carte, que ela sempre privilegie os alimentos folhosos, as saladas, as carnes magras, que ela fuja das maioneses, fuja dos salgadinhos, que ela fuja, pelo menos a maioria dos dias, ela eleja um dia só para comer isso, que ela fuja dos salgadinhos, das tortas, Sanduíches? dos sanduíches, ela tente comer naquele restaurante o mais natural possível. E frituras. E fritura, e com certeza vai ser mais barato, Ok. porque pesa menos. Agora, doutora, há mais uma internauta aqui, é Fátima, ela está se identificando, diz que é psiquiatra, e ela diz o seguinte, que parabeniza o programa AltV Mulher, fico muito honrado com isso, pela excelentíssima entrevista com a nossa doutora Silvana Braga. Eu que agradeço a sua Obrigada. presença aqui mais uma vez. Agora, esta questão de você estar nessa questão da reposição hormonal, passa muito pela alimentação ou é mais a medicação? Veja bem, agora existe um boom de reposição hormonal, dos hormônios bioidênticos, existe praticamente uma obrigatoriedade, dizem que todas as mulheres precisam fazer reposição hormonal. Eu não acho que seja verdade. Primeiro nós temos que dosar os hormônios em cada mulher, ver o sintoma do déficit desse hormônio em cada mulher. Se ela tem suores, se ela tem a libido diminuída, se ela tem um certo ressecamento vaginal, talvez a indicação de fazer uma reposição hormonal. Quer sintética, quer fitoterápica, também é uma grande opção. Você fazer o fitoterápico, que não tem pouquíssimos efeitos colaterais, e por um período ela repor esse hormônio. Por outro lado, há que se direcionar à alimentação também. Uma mulher que tem que ter bastante cuidado, porque ela vai ganhar peso. Ela pode repor a soja, ela pode repor as substâncias que têm ácido fólico, ela precisa de mais vitamina D, ela precisa de mais cálcio, porque é uma fase que ela tem menor absorção do cálcio. O intestino dela fica mais lento, ela tem que fazer lactobacilos. Então, a alimentação também é fundamental nessa fase, nesse período do climatério. Agora, tudo aqui está muito claro no livro da senhora. A base desta qualidade de vida é uma reeducação, não só alimentar, é um conjunto, ela é global. Exatamente. O que é importante lembrar? Que a reeducação é feita dia a dia. Muitas vezes a gente tem os tropeços, não há dúvida, né? Você faz uma viagem, você vai numa festa, mas há que se lembrar dia a dia de valorizar, quando você entra no supermercado, o que eu vou comer hoje? Nós temos esquecido completamente da nossa alimentação da semana. Ninguém faz mais cardápio, né? Vai comendo o que tem, o que pega na geladeira. Então, valorizar, você é o que você come. O homem fazer do seu alimento o seu remédio. E a questão aqui de um internauta que diz o seguinte, ela vive o drama de emagrecer e engordar. Ela está sempre emagrecendo e engordando. Ela passa um bom tempo com determinadas roupas e depois Ela volta peso. tudo de novo ganhando peso. Veja bem, nesse caso, o que a gente tem que observar? A primeira coisa, quando você avalia um efeito sanfona, é avaliar, hoje em dia se trabalha muito nos neurotransmissores cerebrais, que é a novidade. Então, nós sabemos que o cérebro é que comanda a fome, a saciedade. Então, nós sabemos que nesse cérebro nós temos a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, que são substâncias excitatórias, né? E então, nós temos que equilibrar esse cérebro, porque muitas vezes ela come por ansiedade ou por depressão. Então, se não equilibrar esse volume que ela come, que na verdade ela faz uma restrição,
ela equilibra um pouco o corpo, mas ela não consegue, ela vai de novo em busca daquele alimento que muitas vezes é serotonina. Ela vai em busca do carboidrato, do chocolate, ela volta a engordar. Então, há que se equilibrar esse cérebro. É fundamental. Mas, doutora, quando a senhora trata com a referência da senhora à reeducação, não é? E esse emagrecimento repentino, rápido, emagrecer 10 quilos num mês, que é anti-condição humana, ele não está na contramão do que a senhora está dizendo, que é a reeducação alimentar? Exatamente. A nossa reeducação jamais é para emagrecer 10 quilos no mês. Na realidade, a nossa dieta emagrece 2, 3 quilos no mês no máximo. É lenta, só que ela evita a veia de sanfona. Por quê? O que nós trabalhamos é na parte da ansiedade. Por que ela vai em busca? Diminuir os volumes. E outra coisa, nunca retirar completamente os alimentos que lhe deem prazer. Existem pessoas chocolatras. O que nós orientamos? Você é chocolatra? Ok. Então você vai comer qual chocolate? Chocolate amargo, 70% ou mais, no período da tarde, que é a hora que cai a serotonina. Então, nunca emagrecer 10 quilos no mês, não existe isso. São 10 quilos e demora 3, 4, 5 meses para emagrecer 10 quilos. Então, essas receitas são erradíssimas. Milagrosas, não existe. fuja delas. Inclusive, nós não indicamos inibidores de apetite. Hoje em dia está, inclusive, proibidos os inibidores de apetite, né? Uhum. Na realidade, ela tem que aprender, é um passo lento, é longa a caminhada, só que ela vai ficando satisfeita com o resultado. Então, é uma coisa gradual. É uma conquista. É uma conquista. Mas não é só redução. Ela tem que aprender que o cérebro tem que estar equilibrado. Pessoas muito ansiosas, muito difícil conseguir fazer uma dieta. Elas têm que baixar o nível de ansiedade. Abaixar o nível? A senhora faz não só com a alimentação, faz com alguma também atividade física? Com alguns alimentos, também com alguns medicamentos naturais. Nós organizamos, por exemplo, nós sabemos que a adrenalina, quando ela está muito alta, que é dosada pelo cortisol, ela tem uma agitação muito grande, ela tem a compulsão alimentar. Então, nós diminuímos a adrenalina. Pessoas que têm baixa de serotonina, nós damos o precursor da serotonina. Pessoas que têm meio depressão, então nós damos na ortomolecular nós damos uma substância que seja precursora para formar a serotonina. Então, a obesidade são vários pedículos, né, que trabalham, né? Não é só orientar a comida que realmente é fadada ao insucesso. Então, aqui uma das internautas diz o seguinte: quando ela entra em depressão, ela engorda muito. Com certeza, porque ela vai em busca da serotonina. Ela vai em busca do quê? Do carboidrato. Eu digo assim, não existe obeso que coma só proteína, só carne. Não existe. O obeso come pão, arroz, batata e macarrão e salgadinho, que dá prazer. E, por outro lado, existe um ciclo também, que descobriu-se agora, também as infecções bacterianas e fúngicas no intestino, que elas se alimentam do carboidrato. Então, tem que se tratar isso também. É complexo, porque quando ele reduz aquilo, se ele não mata aquele fungo e aquela bactéria, ele vai em busca de mais carboidrato. A própria bactéria pede, ela se alimenta disso. Olha só. Então, tem que se matar também, trabalhar o intestino, porque, em geral, são pessoas que têm intestino lento e não absorvem os nutrientes, né? E muita água, doutora? Com certeza. A água, ela ajuda a drenar as toxinas, ela ajuda a aumentar a saciedade, que ela mantém o estômago relativamente pleno, ela ajuda a aumentar a diurese, né? E ela limpa um pouquinho os radicais livres em excesso e os metais tóxicos. E nosso internauta aqui do Paraná pergunta se a senhora tem algum site, qual é a rede, na rede que ele pode localizar o trabalho da senhora. Olha, meu site é dietaortomolecular.com.br ou silvanabraga.com.br com Y. Ok. E lá você pode encontrar os meus trabalhos, pode entrar para fazer perguntas. E após essa entrevista, com certeza você vai encontrar essa entrevista também lá. Exatamente. Com certeza. Agora, doutora, aqui não tem mágica para o anti-envelhecimento, né? Claro. Porque às vezes a pessoa está com uma certa idade, acha que ela vai em busca desta medicina, que ela vai ter o mesmo corpinho que ela tinha aos 20 anos. Qual é a distinção disso? Veja bem, existe também uma genética, né? Existe genética, existe etnias que têm uma tendência a ter mais envelhecimento ou menos envelhecimento. Existem fatores pró-envelhecimento. Quais são os fatores? O sol, nós sabemos, o cigarro, óbvio, o estresse, pessoas extremamente estressadas, a falta de sono e a alimentação também. Uso de drogas, pessoas que usam hipnóticos, que tomavam remédio para emagrecer, isso gera mais radicais livres. A boa
mente, a pessoa que tem positiva, que é proativa, que sabe lidar com os problemas também. Que agradece no amanhecer, agradece, né? que sabe lidar com as adversidades que nós temos na vida, né? Isso é fundamental. Por outro lado, a alimentação ajuda muito, porque uma alimentação rica em bons nutrientes, vitaminas, vitamina A, C e E também a reposição, com certeza, ajuda no anti-envelhecimento. Claro que o anti-envelhecimento de acordo com cada década. A pessoa não vai ter rostinho de 20 ou de 15, mas ela vai estar bem para aquele período da vida, para o seu sexo e para a sua atividade física. Lógico. Agora, doutora, mais uma pergunta aqui para os nossos internautas. A senhora colocou a questão do sol. O não tomar sol também não traz certas doenças para o indivíduo? Veja bem, o sol, qual a orientação do sol? Porque nós temos a vitamina D dos alimentos, que ela só se transforma em vitamina D ativa com o sol. Então, qual seria o horário? De 8 às 10 da manhã ou de 4 às 6 da tarde? Que muitas vezes é difícil, hoje em dia nós usamos filtro solar o dia inteiro. Hoje em dia existe vitamina D proativa, já pronta. Então, vitamina D que não precisa mais do sol. E os efeitos, é difícil você regular que você vai tomar de 8 às 10, é muito difícil, as pessoas extrapolam. Então, cada vez mais o sol fica proscrito. Mas aqui um dos nossos internautas coloca que a senhora, porque houve uma forte campanha anti-sol. Com certeza. Não é? Eu acho que muito em função do câncer de pele. Fortíssimo. Não é muito forte, e com o uso dos bloqueadores, dos filtros solares, as pessoas usando óculos, o máximo de proteção para não ficar no sol, porque a gente sabe a consequência disso. Exato. Porém, eu acho que as pessoas radicalizaram muito, não é, eu acho que tem que tomar um sol mais suave, ou quando for uma praia no período da tarde, não precisa exagerar também tanto. Só que é importante lembrar, as pessoas que não tomam sol, existe a vitamina D já informativa. Há pessoas aqui nos dizendo que há mais de 20 anos não tomam sol. Também não vamos exagerar, né? Eu acho que pode tomar caminhando na rua, ou fazer numa praça, né? O horário cedinho, durante uma caminhada, durante uma corrida, andando de bicicleta no fim de semana, também passa um filtro solar de 20 ou mais. E não há nenhum problema. Eu uso filtro solar 60, doutora. O que a gente coloca? O mínimo 20. Se for 60, 70, 80, ótimo. Porque a diferença entre cada fator de proteção solar ganha um pouquinho a mais. Então, o que ganha a mais tá bom. E aqui eles estão fascinados essa questão aqui da ortomolecular. Eles querem saber o que é radicais livres. Olha, veja bem, radical livre é o seguinte, radical livre, todos nós temos radicais livres. É um radical que ele é bioquimicamente não pareado, ele não tem um par, como se fosse uma pessoa sem namorado, sem marido. Então ele está solto, ele vai em busca de um companheiro. Na medida que ele vai em busca de um companheiro, ele vai mais ou menos destruindo a parede das células. E ele pode penetrar no núcleo da célula, tem a célula, o núcleo no meio, onde tem o código genético, e pode alterar esse código genético, inclusive dando cânceres e doenças degenerativas, e envelhecendo essa célula. Todos nós temos radicais livres, que são frutos de quê? Da poluição, do agrotóxico, do estresse diário, da alimentação um pouco errada. Só que nós temos o sistema antioxidante que vem da alimentação. Então, veja bem, se você tem radical livre da poluição, do estresse, do agrotóxico, e você se alimenta mal, vai ter uma grande quantidade de radical livre. Mas se você se alimenta bem, você tem um equilíbrio. Você come uma fruta, uma folha, um tomate, um suco de laranja, uns legumes, e você está equilibrando essa enxurrada de radical livre que nós recebemos diariamente, são milhões, pelo menos equilibrando, quer na alimentação, quer via oral também. Então, a base começa pela boca, né? Com certeza. É um exercício longo, trabalhoso e de uma grande consciência. Você tem que trabalhar. Inclusive, eu falo para as mulheres, que são elas que introduzem o alimento dentro da casa. Em geral, responsabilidade, né? Elas são responsáveis pelo alimento da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Tenham paciência quando foram para o supermercado. Façam uma lista, leiam um livrinho de culinária, uma receitinha gostosa, natural, para que agrade a sua família, inclusive no paladar. Agora aqui uma das nossas internautas está colocando parabéns pelo programa. Eles estão muito contentes com a apresentação da senhora aqui no programa. Obrigada. Então, mas a senhora acha que a questão está no paladar, está no olhar,
não é, na introdução daquilo que os nossos pais nos ensinaram, nossos avós, como é bom a gente promover um piquenique, levar essas coisas gostosas, não é? Não tem idade para isso também, não é, doutora? Com certeza. Agora, hoje em dia a gente está tendo aqui o que fazer com a moçada, principalmente as meninas que estão consumindo cada vez mais cedo bebidas alcoólicas. Isso é uma pena, uma coisa extremamente triste. Eu acho que os pais têm que ter bastante cuidado, serem bem severos, porque nós sabemos que o cérebro ainda está em formação dos adolescentes. O adolescente não é 18, não, até 21 anos, às vezes até mais, e existe uma tendência, quanto mais cedo você introduz o álcool, maior a tendência ao alcoolismo ou ao consumo excessivo de álcool, né? Então, e inclusive a obesidade, porque o álcool é altamente calórico, né? Tem que ser, em minha opinião, bastante rígido, não permitir criança de 15, 16 anos ou até antes de 18 anos que consuma álcool e depois com muita moderação. Lógico. Mas o exemplo vem de casa. Com certeza. Um pai só tem autoridade para não negociar isso com o filho se ele não bebe. Com certeza. Porque também... eu vejo às vezes em festinhas de criança, doutora, o avô brincando com o netinho, experimenta só para ver o netinho fazer uma caretinha. E isto é introduzir o que é de pior na vida de uma criança. Hoje em dia todas as festas infantis têm bebida alcoólica para os adultos. Eu acho que uma festa infantil que é à tarde, não há necessidade, né? Então, inclusive, a oferta do álcool dentro da casa tem que ser bem restrita. Minha opinião, tá? Quer dizer, você pode escolher no fim de semana, ou vai tomar um vinho, ele vai ver o pai tomando um vinho, mas tem que ser uma coisa de eleição e de apreciação, não de volume. Ótimo, perfeito, tá perfeito mesmo. Agora, uma pessoa que está com câncer, cura a com essa dieta ortomolecular? Olha, não, veja bem, o câncer é uma doença que é uma alteração de uma célula, né, que começa a progredir e duplicar em progressão geométrica, né? O que nós fazemos? Ele tem que fazer seu tratamento de acordo com o tipo de câncer, mas ele pode fazer uma dieta anti-câncer, né? Que nós sabemos que, exemplo, vegetais crucíferos, couve de Bruxelas, couve-flor, tem substâncias anticancerígenas que conseguem fazer com que aquelas células residuais possam não duplicar. Ou tomate, goiaba vermelha, melancia, também tem substâncias que conseguem impedir a proliferação do tumor. Outro exemplo seria os cogumelos, o shiitake, o iogurte com lactobacilos, né? Então, ele tem que fazer uma dieta muito orientada, evitar as gorduras, a bebida alcoólica e principalmente os carboidratos e as gorduras animais e o fumo. Doutora, mas aqui é o seguinte, a senhora está nos orientando, abrindo uma estrada para a gente, né? Agora mesmo na questão da questão do câncer. Agora, não adianta também ficar comendo o dia inteiro couve-flor, né? Não, veja bem, uma vez que a pessoa já tenha desenvolvido esse tipo de tumor, ela pode fazer a dieta, pelo menos um desses alimentos vai ter que estar incluído no dia a dia dela, né? E fazer atividade física e acompanhar o seu oncologista, né, o seu cancerologista. Lógico, uma senhora deve ser uma senhora, está dizendo aqui para nós, pulou, tá muita gente, está nos colocando que ela, após a menopausa, ressecou muito o cabelo e a pele. O que ela deve fazer? Olha, é muito comum no início do climatério, na menopausa, a diminuição de a absorção dos minerais. Porque o intestino, as vilosidades ficam mais achatadas. Então, a absorção, mesmo que você se alimente a mesma quantidade, a absorção é menor. O que nós sugerimos? O cálcio é fundamental para um cabelo bom e pele. O silício que vem o cálcio nosso também vem do leite, iogurte, do queijo, e o silício vem da aveia. Muitas vezes a alimentação com aveia você consegue melhorar o seu cabelo, né? Nós sabemos também que as folhas verdes escuras têm ácido fólico excelente para o cabelo, né? Então você pode, através da alimentação... E como comer aveia? Em geral, e nós aqui sugerimos... mais um internauta dizendo para a senhora que assim, o câncer não vem também pela alimentação? Com certeza. E a influência do agrotóxico nos alimentos, doutora? Com certeza. É tanta pergunta. Olha, você pode desenvolver o câncer através da alimentação. Uma alimentação rica em gorduras. Nós sabemos pessoas que comem churrasco, que é aquela fumaça muito forte, né? Bebida alcoólica, né? Pessoas mais obesas que têm gordura, o fumo. Então, não há dúvida que existe uma relação direta entre câncer e alimentação. Por outro lado, uma vez que você tem o câncer ou quiser prevenir, a alimentação pode ser ideal.
o que nós estávamos comentando sobre o pele e o cabelo, a aveia, em geral nós sugerimos aveia integral, né? Uma colher de sopa por dia no iogurte ou na fruta. Ela é rica em Nosso internauta está perguntando para a senhora se não é 2 colheres Uma, por dia. 2, depende se a pessoa tem que restringir um pouquinho a quantidade calórica, se vai ficar no peso ou não. Mas porque tem a natural, não tem? Tem a natural. Em geral, 1 até 2 colheres de sopa. Ok, de 1 a 2. E a questão do agrotóxico? Olha, o agrotóxico é um problema que nós temos que enfrentar. Por quê? É muito difícil uma pessoa se alimentar somente com alimentos orgânicos. Eu tenho um paciente só que não tem um metal tóxico, ela há 20 anos se alimenta só com alimentos orgânicos. É muito difícil, você vai no restaurante, você come na rua. Então, o que nós sugerimos? A dona de casa que lave bem os alimentos, não há dúvida, né? Esfregue com uma escovinha as frutas e lave bem esses alimentos e ferva os alimentos. E nós sabemos que as vitaminas podem matar esse agrotóxico, que vai gerar substâncias nocivas, tipo a vitamina C, um suco de laranja, né? Um suco de acerola, o tomate. Então, nós temos que nos unir com a alimentação. Então ela lava, chega em casa, sai da feira ou do supermercado. Ela esfrega a fruta, a laranja, a maçã, pode ser só com água, às vezes com um pouquinho de sabão, né? Ou sabão de coco, ou um pequeno detergente. As folhas têm que ser bem lavadas, guarde na geladeira, na hora de usar você lave de novo, né? Os alimentos têm que ser levemente fervidos, exemplo, um brócolis levemente refogado. As carnes nunca cruas, né? Nós sugerimos evitar, na maioria das vezes, as carnes cruas, né? Principalmente carne de porco. E, se possível, comer alimentos orgânicos seria o ideal, ou hidropônicos. Mas eles estão colocando aqui que orgânicos é difícil achar e muito caro. Caríssimos, caríssimos. É muito difícil uma família se alimentar só com alimentos orgânicos. Então, se você puder, eventual, comprar ótimo. O hidropônico, que é em água, também é bastante interessante, mas a lavagem e a forma de cozimento pode matar algum agrotóxico. Agora, que ironia do destino, o nosso internauta disse. Ele conhece uma pessoa extremamente regrada, com alimentação, nunca fumou, porém está com câncer. Sim, veja bem, o câncer não tem uma origem. O câncer tem origem genética, nós sabemos famílias que têm câncer, existe alteração no DNA, nós conseguimos detectar no gene, o câncer pode ser genético, o câncer pode ser emocional. Muitas vezes nós sabemos pessoas com muito estresse, pode desenvolver, depois de grandes dificuldades, né? Pode desenvolver câncer. Eu tive até uma cliente recente que cuidou da filha com câncer, e ela desenvolveu um câncer por estresse profundo, né? Existem outros fatores que não só essa vida regrada. E mesma coisa, doenças cardíacas, pessoas que fazem atividade física, comem certinho, pode ter infarto. E existe isso também, né? Agora, para uma pessoa na terceira idade, esta alimentação não enfraquece, doutora? Absolutamente, porque o que nós orientamos? Que ele coma, nós sugerimos as carnes vermelhas, pelo menos 2 vezes por semana, carnes brancas, os peixes, vegetais folhosos escuros são fundamentais, as saladas, as sopas, né, os iogurtes, nozes, castanhas, frutas secas, os pães integrais, pouca manteiga, pouca gordura, os azeites. É uma alimentação... A senhora considera importante cozinhar com azeite? Veja bem, o que nós sugerimos? Que o refogado seja no azeite, né? Então, eu sugiro muitas vezes cozinhar com óleo, às vezes óleo de linhaça, óleo de canola, óleo de girassol ou de milho, de acordo com cada pessoa. Sim. Então a senhora gosta do óleo de girassol? Eu gosto muito de girassol, gosto de linhaça e gosto de canola, de milho, às vezes que tem um pouco de ômega 6, tem que fazer uma dosagem. Tá entrando tanta gente aqui, faça bem e tal. Aqui, veja só que página, que livro maravilhoso. Olha esta fotografia. Isto é muito debaixo do trópico. Isso é um privilégio da nossa nação. Essa variedade de legumes, frutas, verduras, e você encontra isso em qualquer esquina aqui no Brasil. E há muitos países aqui que estão interagindo conosco, que é muito difícil, por causa do inverno rigoroso, ter essa qualidade de alimentos que nós temos. Eu acho que nós temos que voltar a trabalhar nosso paladar para um alimento muito simples. A fruta,
né? Uma comida ensopadinha, que nós começamos a habituar nosso paladar ao alimento industrializado, a comida de restaurante, as fórmulas dos chefes de cozinha, ok, isso tudo também faz parte, Lógico, mas que seja eventual, Lógico. o dia a dia que seja a A simplicidade cozinha da da casa, culinária, né? Lógico. a coisa simples e barata, Com prazer, né? E aquela comida feita com amor. com né? certeza. Acima de tudo, seja a comida que for, mas uma comida feita com amor, com Quentinha. higiene, sabe, para todos. Olha, esse é o banquete dos reis. Agora o nosso internauta diz assim, olha, as pessoas têm que ser felizes, viver como bem entenderem, se alimentarem com liberdade de fumar, de beber. Isso é felicidade? Veja bem, pode ser para ele. Agora, tudo tem seu preço, né? Veja bem, uma pessoa que quer comer, pode comer tudo, eventualmente ela pode desenvolver um diabetes, pode desenvolver excesso de colesterol. Eu tenho crianças com 15 anos com colesterol elevado, ele pode fumar, não há dúvida, até 4, 5 cigarros por dia, ele fazer o que tem vontade. Só que pode pagar o preço, não é obrigado a pagar o preço. Recentemente, hoje, um artista que faleceu agora, foi um cantor, 4 maços por dia de câncer de laringe. Então, a relação é mais ou menos direta. Eventualmente, pessoas que fumam não vão ter câncer. Pode acontecer, mas nós sabemos que dentro do cigarro tem quase 500 substâncias cancerígenas. Então, é um risco que a pessoa pode querer correr E mesmo ou que não. ele tenha um câncer de laringe, mas ele não fumando, a reação dele vai ser muito Não há melhor do que dúvida. aquele que certeza, fuma, com não certeza. é? E mais uma pergunta aqui, que são muitas. Nossa, o nosso pessoal está preocupado. Doutora, qual a orientação que a senhora dá para a obesidade infantil? Olha, a obesidade infantil começa com a educação dos pais. Criança não vai ao mercado, criança não tem dinheiro para ir ao fast food. Então, o pai tem que dar a orientação. O pai não pode ser obeso, veja bem, se ele tem uma alimentação completamente errada, como é que ele vai orientar para o filho, né? Então, primeiro o pai tem que entender o mal que faz, principalmente naquela criança já começar obesa na infância, porque aquelas células são triplicadas, quadriplicadas, e depois nós não conseguimos reduzir aquele número de adipócitos. Então ele fica com aquela quantidade de gordura que vai em busca de mais gordura. Então, obesidade infantil é muito mais grave do que a obesidade do adulto, porque ela fica com um código genético, uma lembrança genética. E depois ele fica muito fora do seu espaço. Com certeza, cria problemas psicológicos, cria problemas de bullying, ginecomastia, de bullying, fica afastado. Então, tem que ter uma não é fácil, porque cria uma certa... a criança quer aquele alimento. Eu acho que até eventual você pode dar e deve dar. Veja bem, ela vai numa festa, quer comer uma batata frita, vai comer um brigadeiro, ok, mas isso só no fim de semana. Durante a semana não pode, a casa não pode ter o armário das guloseimas. Lógico, não pode. Agora o nosso internauta diz o seguinte, doutora, a criança não vai ao supermercado, não vai à feira, porém ela está diariamente sendo bombardeada pelos meios de comunicação. Não há dúvida. Ela e seus pais. Então, cabe aos pais conversar com eles sobre que tipo de alimento que está sendo falado na mídia, que tipo de... Ele precisa entender o que tem naquelas letrinhas da caixa. Então, é o pai que é introdutor do alimento e da saúde do seu filho. Não há dúvida. Claro que existe bombardeamento, é um bombardeio, inclusive, para a gente, que nós somos os adultos, né? Muitas vezes nós caímos em tentação, é natural, mas você... Opa, o que eu estou fazendo com a minha saúde? Lógico, e como eu estou formando minhas próximas gerações. Exatamente. Agora, hoje há uma geração muito interessante de que quando você tem uma festa de criança, eles introduzem muito coisas que a senhora está colocando aqui. Então é uma festa com muita cenoura, com muita verduras e coisas maravilhosas. Eu mesmo tive na festa de uma sobrinha neta minha e que era tudo nessa base. Era um encanto a festa. Sucos de fruta, muitas vezes fazem hambúrguer de soja. Faz uma festa bem diferente, inclusive festas até que a criança prepara algum tipo de alimento. Exato. Muito interessante. Ela prepara um sanduíche integral. Então é uma forma de reeducar, é uma brincadeira. Ela brinca ali como é que vai fazer, até que façam um docinho, mas você pode também ajudar ela a aprender a comer. A nossa geração, lamentavelmente, o afeto se associou muito ao açúcar. Claro. Né? E eu acho que isso teve seu preço. Com certeza. Não é? E aqui está o nosso internauta dizendo, ele introduziu para os netos uma reeducação alimentar, levando tudo isso que a senhora coloca aqui no seu livro para as famílias brasileiras. Eu oriento a todos
que puderem acessar ao site da doutora ou comprarem esse livro que é extraordinário em qualquer livraria, editora e livraria brasileira, você vai ter acesso a esse livro. Efeitos sanfona. Aqui aquilo é que a senhora está colocando. Evite o efeito sanfona. Evite o efeito sanfona. Foi aquela primeira pergunta da nossa internauta, né, com a reeducação alimentar. Exatamente. Que bom, aprendemos muito e interagimos com muitos internautas. Eu peço desculpa aos internautas que eu não pude fazer as perguntas, que entrou muita gente, passou rapidinho, mas a doutora Silvana me prometeu voltar outra vez ao programa Altive Mulher para interagir com você, internauta, a respeito da dieta ortomolecular. Muito obrigada pela presença. Obrigada, foi um prazer, estou à sua disposição. Muito obrigada. E depois, um dia que a senhora puder discutir conosco aqui a questão da... A senhora também é médica fisiatra. Claro. Né? Para você, internauta, muito obrigada pela sua participação no programa Altive Mulher. A todos que interagiram aqui conosco nesta 1 hora do programa Altive Mulher. Até a próxima semana com você, internauta. Mulher de verdade.